Fala, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como foi o final de semana? Espero que tenha sido bom, espero que tenha sido muito bem, passar com a família, aquele almoção de domingo maravilhoso. Vamos lá, né? Vamos falar aí dos estaduais, o Gauchão, né? No primeiro jogo da final, nós tivemos o Grêmio vencendo o Inter por 3-0, o Klaus, né? A torcida lá do Gaúcha, brava com o Klaus não, com o Daronco, desculpa. Tivemos aqui também na decisão, né, do Paulista, no sábado o Corinthians perdendo para o Novo Horizonte, e no domingo o São Paulo perdendo para o Palmeiras por 2-1, esse jogo que foi marcado, novamente um jogo marcado por erros de arbitragem. Vamos falar dos dois jogos aqui. Beleza? O Vasco estava negociando com o Renato Gaúcho, porém Renato Gaúcho recusou a primeira proposta do Vasco, tá? Então o Renato Gaúcho aí, distante do Vasco, o Vasco correndo para conseguir um novo técnico, tá atuando com interino. Beleza? Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o seu like se gostar do vídeo, não deixe, compartilhe com os amigos, nas redes sociais, né, nos grupos de WhatsApp, vamos ajudar o canal, beleza? Recado dado, bora pro vídeo. Então vamos lá. No sábado nós tivemos Novo Horizontino contra o Corinthians. Foi um jogo difícil de ver, viu? Bem complicado. O Novo Horizontino, ele usou a mesma tática que usou contra o Santos, se defendeu muito bem. A diferença é que com o jogo do Santos, o Novo Horizontino teve mais espaços e mais oportunidades, agrediu mais o Santos na questão de atacar, não na questão de bater. Então ele teve mais oportunidades contra o Santos. Contra o Corinthians é um time tecnicamente mais organizado. O Novo Horizontino teve mais dificuldade e o Corinthians também não conseguia armar jogada, não conseguia criar uma oportunidade. As poucas oportunidades que ele conseguiu criar parou no goleiro do Novo Horizontino. O gol foi sair no segundo tempo, né? Daí, no segundo tempo, uma boa jogada do Novo Horizontino, né? E um cruzamento, o jogador do Novo Horizontino sozinho, né? Mais uma vez, né? O jogador sozinho do Novo Horizontino, atrás dos dois zagueiros, pegou de primeira, bateu, sem chances para o Hugo, né? Não foi falha do Hugo. 1-0 Novo Horizontino, que segurou o placar, conseguiu segurar bem. O destaque, né, daí é um destaque negativo, vai para alguns jogadores do Corinthians que não apareceram, né. O Bidon, que vinha muito bem, uma partida bem apática dele, não foi ruim, né, apareceu, teve algumas boas jogadas, mas diferente daquele Breno Bidon que a gente estava vendo, que estava sendo decisivo, né, ele não conseguiu repetir. O principal destaque desse time do Corinthians foi o volante André, que até ia ser negociado com o Milan, mas o presidente do Corinthians não assinou. Isso daí vai dar uma dor de cabeça para o Corinthians, não sei. Mas principalmente Garro e Memphis, né? O Garro, desde a partida contra a Portuguesa, não vem jogando bem. Aliás, há tempos que eu não vejo o Garro fazendo uma boa partida. No Corinthians, contra a Portuguesa entrou mal, não conseguiu desempenhar um bom papel, nos pênaltis errou o pênalti que foi bater, então Garro aí muito ruim, muito abaixo. E o Memphis também, outro que sumiu na partida, não conseguiu, não apareceu, não jogou, enfim, não foi aquele Memphis que a gente está acostumado, que a torcida corintiana, né, está acostumada a ver, nós aqui da imprensa alternativa também, né, não estamos acostumados a ver. O Memphis muito abaixo, então esses jogadores muito abaixo, o Corinthians acaba perdendo muito do seu poder ofensivo, né, perde a sua qualidade no ataque, e esse foi um dos casos do porquê que o Corinthians acabou não conseguindo exercer um bom futebol contra o Novo Horizontino. Com a vitória, o Novo Horizontino ficou em primeiro, continua em primeiro na tabela geral, porque a pontuação do Paulista continua mesmo
nas fases eliminatórias, e ele foi esperou o jogo de Palmeiras e São Paulo para ver se ele ia decidir o jogo em casa ou não. Pro Novo Horizontino não decidir em casa, o Palmeiras tinha que fazer uma goleada de 4-0 no São Paulo por conta do saldo de gol. Então, as chances do Novo Horizontino decidir em casa era muito grande. O Novo Horizontino, que está muito bem em casa, tem ganhado todo, tá sido difícil você vencer o Novo Horizontino em casa. Tá terminado o jogo, 1-0 no Novo Horizontino, muito placar justo. Tá? O Novo Horizontino, apesar de não ter tido oportunidades, a pouca oportunidade que teve, ele conseguiu o gol. Ele conseguiu ir bem, marcou, segurou o jogo, mas conseguiu o resultado da partida, e aí esperou o jogo de domingo, o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Jogo que foi na Arena Barueri, porque o Allianz está passando por uma reforma, né? Estão alterando o gramado, tudo. Bom, vamos falar desse jogo. E antes de mais nada, né, eu sou bem franco, sou bem transparente aqui no que eu falo. A árbitra foi a Daniele, a mesma árbitra que apitou São Paulo e Red Bull Bragantino. E eu elogiei essa árbitra, porque ela foi muito boa, ela não prejudicou o jogo em si entre São Paulo e Red Bull, não teve assim não teve influência no resultado. As duas reclamações de pênalti que teve não foram pênaltis, não foi absolutamente nada, tanto pênalti que o São Paulo reclamou, quanto pênalti que o Red Bull Bragantino reclamou, não foi absolutamente nada. Ela teve a postura firme de manter a decisão em campo, o VAR não interferiu. E o São Paulo conseguiu vencer o placar. Só que a gente está falando de um clássico, né, um clássico de uma semifinal num Paulista. E até então eu não sabia, mas essa Daniele, ela é novata, vamos assim dizer, né? Os Jogos do Paulista, ela apitou Jogos do Paulista, e o único jogo da Copa do Brasil que ela apitou foi Londrina contra times muito pequenos, né? Não tem uma pressão tão grande, não tem peso tão grande quanto uma semifinal entre um São Paulo e um Palmeiras, que são dois gigantes aqui em São Paulo. São dois times com histórias muito grandes, que vêm de polêmicas, né? Porque na semifinal do Paulista do ano passado teve aquele pênalti escandaloso, enfim. Então, é uma boa árbitra? É uma árbitra que está começando, tem tudo para ser uma excelente árbitra, mas não era uma árbitra para apitar uma semifinal entre São Paulo e Palmeiras. Não tem bagagem, não tem, como é que eu posso, não tem calo, né? Não tenho nada contra a árbitra, absolutamente nada. Não tira o fato de que o São Paulo jogou uma porcaria, o São Paulo foi uma bosta. Eu já vou falar do jogo agora, daqui a pouco eu vou entrar em detalhes do jogo, mas não muda o fato de que foi uma árbitra inexperiente, uma árbitra que, né, numa pressão como essa, você precisa de um árbitro casca grossa, seja ele homem ou mulher, mas um árbitro que já esteja acostumado com isso, um árbitro que já esteja ali sabendo que ele vai enfrentar, vai ter xingo de torcida, vai ter pressão de jogador, técnico, tudo. Entende o que eu quero dizer? Mas por que eu estou falando tudo isso? Bom, o primeiro tempo de São Paulo foi horroroso, foi medonho, São Paulo entrou mal pra caramba, não jogou absolutamente nada. Palmeiras dominou a partida e conseguiu gol logo no início da partida, aos 4 minutos, se eu não me engano, com o Maurício. Uma boa jogada ali do Palmeiras, uma troca de passe. Ele bateu chapado, tirou do Rafael. 1-0 Palmeiras, e seguiu assim, né? O Palmeiras podia ter matado o jogo no primeiro tempo, teve mais oportunidades que não soube aproveitar. Bom, fomos para o segundo tempo. O Crespo mudou, entrou o Marcos Antônio no São Paulo.
E o São Paulo o Palmeiras começou melhor, mas o São Paulo começou a incomodar um pouco o Palmeiras. E aí logo no começo do segundo tempo, teve um lance do Lucas ali na ala esquerda. Ele pegou a bola, foi pela lateral, Gustavo Gomes fazendo a cobertura, ele faz o chute, a bola pega na mão do Gustavo Gomes, a volta, bate, que ele bate, rebate. Os jogadores do São Paulo começam a pedem pênalti, a árbitra não marca o pênalti em campo e o VAR não chama. Na verdade, não é que o VAR não chama, tá, gente? Mas vou explicar uma coisa aqui, que às vezes o torcedor, na hora, no nervosismo, na cabeça quente, esquece. O VAR, ele pode chamar assim a árbitra, mas a árbitra vai se ela quiser. E segundo, né, o pessoal, a leitura labial, o pessoal fala, quando o Caleri estava conversando com ela disse: eu não preciso de VAR porque eu vi em campo. Então a decisão dela em campo foi de não dar o pênalti. Pênalti absolutamente claro. Ah, mão na bola, não sei o que, eu tô vendo. Hoje eu assisti vários, tentei pegar vários programas esportivos vendo, e alguns, né, falando que é um absurdo não ter marcado esse pênalti, outros falando que não foi pênalti, porque estava muito perto o jogador. Só que, gente, vamos analisar duas coisas. Primeiro, um defensor, jogador de futebol profissional, ele sabe que ele está na área, braço mais colado possível do corpo. Claro que tem momentos que não tem como, né? Ali você vai pular, você faz o impulso com os braços, né? Se ele pula, até entendo, o braço está aberto, mas ele não pula. A bola pega antes dele pular. Então ele abre os braços, aumenta o raio de defesa, né? Aumenta o raio de defesa com os braços, e a bola pega no braço dele, depois ele pula. Tanto que quando ele cai no chão, ele olha para a árbitra e já pensou, pô, puta, pênalti. E aí a árbitra não marca, estava 1-0, o jogo continuou, o Palmeiras ampliou, fez 2-0. Ah, Frank, mas 2-0 pro Palmeiras, 2-0 pro Palmeiras, só que a gente está falando de um lance quando a partida ainda estava 1-0. E aí não é que o pênalti faria o São Paulo mudar, não, mas a gente está falando de uma situação 50-50. 50% de chance do jogo continuar do jeito que estava, o Palmeiras fazer o segundo gol, né, ampliar, fazer 2, 3, 4, 5, sei lá, como tem os 50% de chance do São Paulo virar a partida, ou a partida até ir para os pênaltis. Não sei. Então são 50-50%. É uma situação que não dá para a gente prever. A gente não pode prever se o São Paulo for empatando o jogo, São Paulo podia crescer na partida, podia dar trabalho, terminar 1-1 e ir para os pênaltis é a loteria. E tanto o Palmeiras quanto o São Paulo poderiam ter passado. Quem batesse melhor. Ou São Paulo vencer a partida, ou não mudar a partida, o Palmeiras vencer a partida, enfim, é uma situacional que a gente não sabe como que daria o andamento da partida se tivesse ocorrido um empate naquele momento. Então sim, ela acabou, não vou falar manipular, né, mas essa atitude dela acabou influenciando, acabou influenciando no resultado da partida. Porque imagina, você é jogador profissional, tá aquela pressão, você não tá jogando, você tá vendo que seu time sua equipe não tá jogando bem, não tá desempenhando um bom papel, o outro time tá te dominando, você tem a oportunidade, pênalti, agora é a oportunidade, agora vamos, o juiz não dá. Cara, isso dá um abate. Desculpa, não é, mas é toda a pressão, todo esse negócio, é isso que eu tô querendo dizer. Então sim, teve influência. Palmeiras fez o segundo gol, depois teve o lance em cima do Bobadilha, que para mim não foi absolutamente nada, e aí entra a questão, ela dá um pênalti que não existe para compensar um pênalti que existiu. Só que aí é muito fácil você dar um pênalti com uma partida com 2-1 já praticamente no fim da partida. Então o São Paulo já estava arrasado, cansado, porque começou a correr, começou a forçar,
e partida 2-0, você faz um pênalti. Talvez se o São Paulo tivesse um pouco mais de culhão, um pouco mais de saco roxo, um pouco mais de vergonha na cara e vontade, poderia ter empatado? Poderia. Mas aí teria empatado e daí poderia passar e todo mundo ia falar: o São Paulo passou com um pênalti inexistente, porque não sei o quê. Então, particularmente eu, né, aqui meu canal é para falar de futebol, falo, não tenho problema nenhum, sou São Paulino. Então meu time jogou uma bosta ontem, foi uma porcaria o São Paulo ontem, não tenho problema nenhum em falar. Quando joga mal vou criticar pra caramba, quando jogar bem vou elogiar, assim como elogio o Palmeiras quando o Palmeiras joga bem, o Corinthians quando joga bem, o Santos quando joga bem. Então eu tô aqui para analisar futebol, mas também sou torcedor. E para mim, como torcedor, se eu sou a diretoria do São Paulo, eu tinha colocado a base desde o jogo contra a Portuguesa. Portuguesa não, desculpa, contra o Red Bull Bragantino. Porque paulista, gente, é isso. Quando não é o Corinthians é o Palmeiras, quando não é o Palmeiras é Corinthians. Aí uma vez ou outra, no milagre da face da terra, eles colocam ou o São Paulo ou o Santos para disputar ou contra o Palmeiras ou contra o Corinthians. Porque é só esses dois clubes que vão. E não é dor de cotovelo. Pega aí os últimos anos. Palmeiras já é a 7ª final que ele tá indo. 7ª, não lembro agora de cabeça. Mas todos os anos o Palmeiras saindo pra final, gente. E é sempre. E ano passado foi com um pênalti inexistente. Esse ano teve o pênalti de novo. Sabe? Então, cara, põe a base. Ano que vem já entra com a base. Larga de mão, Paulista. Acabou, esse campeonato acabou. Tá sujo esse campeonato, sujo. Não é porque o São Paulo não ganha não, gente. Não é por conta disso que por mim, ganhou lá em 2021, pra mim, grande porcaria, ganhou 2021, depois ganhou mais o quê? Nada. Então, pra mim é um campeonato que não tem valor, não tem peso, não tem... Premiação é pequena, premiação pro primeiro colocado é 4,5 milhões. Para um clube que está devendo bi, é o quê? É nada. Entende? Então, põe a base, dá vitrine para a base, molecada começa, a garotada, né, começa a pegar ritmo, experiência, é vitrine, pô, quem eu quero manter eu deixo olhar aqui, como é que tá saindo, legal, dá para vir pro profissional, quem eu não quero, quem quer aí, vamos lá. Ofereço, eu quero 10 milhões, não, vendo por 20. E ganha dinheiro em cima. Porque o paulista é isso. Cadê que o Abel Ferreira teve culhão pra falar, pô, sacanagem não ter dado pênalti pro São Paulo? Não, cada um tem que reclamar, né? Os árbitros são duros comigo e com certeza, e a gente tem que falar mesmo. A Leila, né? Não, porque eu sou mulher, se sou eu mulher reclamando, iam falar que sou histérica. E vocês não reclamam porque foi a favor de vocês. Eu duvido que se tivesse sido o inverso com o Palmeiras, hoje a Leila não estava lá na Federação Paulista reclamando, falando um monte, ameaçando que ia deixar o campeonato, que não sei o que, falando um monte. Você acha que não? Fala a verdade, você é torcedor palmeirense. Fala a verdade, põe aí nos comentários. Você acha que se fosse com o Palmeiras, Abel Ferreira tinha sido expulso, porque ele teria invadido o campo. De tão puto que ele ia ficar. Na coletiva ele ia falar um monte, que é um absurdo, perseguição com o Palmeiras por conta do ano passado, cara, ele estaria esbravejando até agora. Mas como foi a favor? Não, né? Eu não sei, né? Talvez. Cada um tem que reclamar, né? Pô, tenha culhão. Tenha saco roxo, Abel Ferreira. Assume que vocês foram beneficiados. É mais bonito, cara. Sabe, o Palmeiras, com a grandeza que tem, que conquistou nos últimos anos, com a excelente gestão de Paulo Nobre, Gagliotti, agora com a Leila Pereira,
tenha culhão de chegar e falar, porra, nossa, cara, tá uma bosta. Agora, pergunta que não quer calar, né? Abel Ferreira, no início da temporada, primeiro jogo do Palmeiras, ele reclamou, falou que os títulos do Flamengo foram com asterisco. Será que o Abel Ferreira vai falar que o Paulista, se o Palmeiras ganhar, vai ser com asterisco? O dele não é. Não, é o mal do futebol brasileiro. Os dirigentes, os clubes, eles não querem uma arbitragem perfeita. E quando eu digo perfeita, é uma arbitragem que erra muito pouco, que nem a arbitragem europeia, que dificilmente você tem um caso de escândalo, de erro de arbitragem, porque lá os árbitros são profissionais, lá tem padrão. Então lá, todo início de temporada, a presidência da arbitragem chama todo mundo, vê os lances que foram mais ali, que deram mais discussão na mídia, e chega um consenso, a partir de agora, esse tipo de lance aqui, esse daqui, é falta. A partir de agora, esse tipo de lance aqui, não é falta. A partir de agora, esse lance aqui, é para amarelo. Esse aqui, para vermelho. Isso aqui. Profissionalismo, padrão. Então, essa é a diferença. Então, os dirigentes, aqui no Brasil, a gente não quer isso. A gente quer um árbitro que beneficie o nosso clube. Se erra para mim, nossa, tá ótimo. Não, felizmente, né, teve aí, não sei, não vi, quem sabe e tal. Agora, quando é contra, nossa, Abel Ferreira, né, nossa, só falta soltar fogo pelas bocas. Então, é isso, gente, futebol é isso. Né? Para mim, até melhor o São Paulo não passar, sendo bem sincero. Prefiro o São Paulo perdendo pro Palmeiras de forma duvidosa, né, igual foi, tendo sido passado a mão com esse pênalti que não foi dado, do que passar, pegar o Novo Horizontino na final e perder. Porque o time de São Paulo não dá não traz confiança, não traz como é que eu posso dizer, não me dá segurança de que o São Paulo iria para a final com o Novo Horizontino e iria ganhar. Não me traz. Então, por mim, nem a Sul-Americana. Por mim, bota base na Sul-Americana. Para mim, o São Paulo tem que focar em Brasileiro e Copa do Brasil. Por quê? Porque são as duas competições que o São Paulo, pegando todas as competições, são as duas que dão vaga para Libertadores e a premiação é mais alta. Então, focar Brasileiro, ficar entre os 5 primeiros, pelo menos, entre os 5 primeiros, e a Copa do Brasil tentar chegar o mais longe possível, se possível ser campeão, melhor ainda. Mas se focar nessas duas aqui, você tem o time principal tem uma diminuição muito grande de jogos, então você evita também questões de lesão, você diminui o risco de lesão, você dá mais descanso para os jogadores, e você tem um foco maior. Do lado do Palmeiras, né, o Abel Ferreira, o Palmeiras mereceu ganhar, entrou com fome de vitória, entrou com sede, com sangue de vitória. Tirando essa questão do pênalti, não vi outros lances ali mais de chamar atenção. O Palmeiras foi bem, não foi um Palmeiras incrível, assim, que nem a gente está falando. Esse time do Palmeiras está devendo muito, tá? Torcedor do Palmeiras que me desculpe, mas desde o ano passado esse time do Palmeiras deve muito. Talvez aí com a chegada do Arias deu um ar maior. Vi o Arias jogando ontem, ele corre, correndo, buscando, tentando. Eu acho que o Arias tem muita chance de ser titular nesse time do Palmeiras. E pega um Novo Horizontino. Primeiro jogo, o Palmeiras tá correndo para o primeiro jogo ser no Allianz, né, no Allianz Parque. Porém, não sei se vai conseguir, mas por enquanto o jogo está sendo cotado para a Arena Barueri, Arena Crefisa Barueri, que é o jogo que ele está mandando, e o segundo jogo, né, a grande final, lá em Novo Horizonte, tá?
Bom, para os supersticiosos, né, o Palmeiras, todas as vezes que ele foi campeão do Paulista, o segundo jogo ele jogou em casa. Todas as vezes que ele perdeu o primeiro jogo, ele jogou em casa. Então, os números aí, as informações que a gente pega, eu acredito muito nisso. Futebol é momento. Eu acho que o momento do Palmeiras não é tão bom, apesar de estar conseguindo os resultados, mas não mostra um futebol ali que dá para você confiar. Tá? É um bom futebol, está conseguindo resultados, mas é igual o São Paulo, estava invicto até então. Todo mundo cotando, o São Paulo vem muito forte, jogou uma porcaria no domingo. Então é esse o ponto que eu quero dizer. E lembrando que o Novo Horizontino foi o time que meteu 4-0 no Palmeiras no Campeonato Paulista. Então é um jogo aí pra gente ficar de olho, pra gente acompanhar. Espero que seja um bom jogo. Se o Novo Horizontino seguir o mesmo padrão que ele fez contra Santos e Corinthians, ele vai tentar jogar no erro do Palmeiras. Não sei se isso é muito inteligente contra o Palmeiras, que o Palmeiras tem uma qualidade de toque muito grande, tem uma qualidade de ataque muito grande. Mas o fato é que vai ser um bom jogo, né? Espero eu, e vamos ver, né? Vamos ver se o Palmeiras quebra esse tabu de não ganhar no segundo jogo fora de casa. E vamos ver se o Novo Horizontino consegue o título aí. Tá merecendo o Novo Horizontino. Não é porque o Palmeiras ganhou de São Paulo, não, mas eu gosto quando o time do interior mostra capacidade, mostra que você não precisa de milhões para montar um time competitivo, um time bom, que o time do Novo Horizontino é um time bom, um time competitivo. O mesmo acontece com o Mirassol, ano passado foi muito bem, e você vê que vários jogadores do Mirassol saíram, só o São Paulo trouxe o Lucas Ramon e o Danielzinho, dois bons jogadores. O Corinthians está tentando contratar um zagueiro também do Mirassol. Então, por isso que eu gosto. Então, eu espero aí que o Novo Horizontino faça uma boa final e consiga aí, quem sabe, levantar o título, né, conseguir a vitória. Beleza? Mas eu quero ouvir de você, o que você acha, você torcedor de São Paulo, o que você achou desse jogo, se você concorda, se você acha que São Paulo foi bem, se São Paulo foi mal, você acha que foi pênalti nos dois lances, não só em um lance, deixa aí nos comentários. Você palmeirense, o que você achou da semifinal? E você torcedor do Corinthians também, fala aí o que você achou do jogo contra o Novo Horizontino, se você gostou, se você concorda que o Garro tá devendo, que o Mendes ficou devendo, deixa aí nos comentários que a gente abre um debate bacana, beleza? Muito obrigado para vocês ficarem até aqui. Se você não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever, deixa o like, ative as notificações, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, beleza? Muito obrigado para vocês, até a próxima e fui!